Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho num dos textos assim mais visuais e simbólicos da Bíblia. Êxodo, capítulo 28. Um texto fascinante. Muito. O tema são as vestes do sumo sacerdote de Israel. Mas a nossa ideia aqui não é só listar as roupas, né? Não, de jeito nenhum. A gente quer tentar responder uma pergunta que é central. Como é que um ser humano cheio de falhas pode se apresentar diante de um Deus que é considerado, assim, perfeitamente santo? E a resposta que o texto dá é surpreendente. É um guarda-roupa. Cada peça parece ser um pedaço dessa resposta. Exatamente. Uma teologia que se veste. E para nos ajudar a montar esse quebra-cabeça, a gente está usando os comentários de duas bíblias de estudo bem respeitadas, a versão Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Ótimas fontes para entender o contexto. Elas vão ser nosso guia para a gente entender não só o que eram as peças, mas o que elas significavam. A missão aqui é decifrar esse uniforme sagrado. Ok, vamos lá. A história toda começa com uma ordem bem direta de Deus para Moisés: separar o irmão dele, Arão, e os filhos para serem sacerdotes. E a primeira providência é curiosa, né? Não é um treinamento, não é um curso. É a confecção de roupas especiais, vestes sagradas. O texto fala que elas devem ser feitas para glória e ornamento. Ou, em outra tradução, para que lhe deem glória e beleza. E essa frase inicial, ela já é a chave de tudo. Como assim? É importante a gente notar que essa glória e beleza não era para exaltar o Arão, a pessoa. Não era luxo pessoal. De jeito nenhum. Era para glorificar a função, o ofício sagrado que ele ia assumir. As roupas eram tipo um lembrete visual constante de que o que acontecia ali no tabernáculo era de outra ordem, pertencia a Deus. Certo, então os materiais nobres refletiam essa glória divina. Mas isso não criava uma distância muito grande entre o sacerdote e o povo? Quer dizer, ele está ali, coberto de ouro, pedras preciosas, e a pessoa comum talvez mal tivesse o que vestir. Essa é uma ótima pergunta e toca num ponto central do ritual. A intenção não era ostentar, mas inspirar reverência. Faz sentido. Pensa tipo na toga de um juiz da Suprema Corte hoje, ou um uniforme de gala. Sim, a roupa comunica algo. Exato, a roupa comunica a seriedade e a autoridade da função, não a riqueza do indivíduo. E tem mais, os materiais ouro, os fios coloridos, eram oferecidos pelo próprio povo. Ah, então era a devoção do povo que vestia o sacerdote. Precisamente. Era o melhor que eles tinham, consagrado ao serviço divino. Então as vestes separavam o sacerdote, sim, mas para que ele pudesse representar todo mundo. Entendi. Então não é sobre o homem, é sobre a instituição que ele representa. Legal. Vamos então para a peça principal, a estola sacerdotal, que as fontes chamam de éfode. O éfode, isso. É descrito como uma espécie de avental bem sofisticado, né? Mas o que me chama a atenção é um detalhe que parece meio estranho. Que seria? As fontes destacam duas pedras de ônix que ficavam presas nas ombreiras da estola. E nessas pedras estavam gravados os nomes dos 12 filhos de Israel. As 12 tribos. Isso, 6 nomes em cada pedra. A minha pergunta é, por que nos ombros? Parece um lugar meio escondido para algo tão importante. Mas é justamente a localização que carrega todo o simbolismo. É? Sim, os ombros, na simbologia bíblica e em muitas culturas, representam força, suporte, a capacidade de carregar um fardo. Certo. Quando o sumo sacerdote vestia a estola e entrava no lugar santo, ele estava literalmente carregando os nomes de todas as tribos de Israel sobre os ombros dele. O texto diz que era para memória diante do Senhor. Então é uma imagem de responsabilidade. Ele carregava o peso do povo. Exato. É a primeira grande função desse uniforme, então, a representação. Ele não entrava ali como Arão, o indivíduo. Ele entrava como Israel personificado. Exatamente isso. Ele levava consigo as preocupações, as falhas, as necessidades, a identidade do povo para a presença de Deus. É uma imagem muito poderosa de intercessão,
o líder carregando o seu povo. Forte. E essa ideia de representação não para aí, ela se torna ainda mais íntima. Imagino que você esteja falando da próxima peça. O peitoral. Se carregar o povo nos ombros já é forte, o peitoral leva isso para outro nível, né? Um nível muito mais pessoal. O peitoral, que era chamado de peitoral do juízo, era uma peça quadrada, tipo uma bolsa, Certo. feita dos mesmos materiais preciosos, e nele tinha 12 pedras preciosas diferentes, cada uma com o nome de uma tribo gravado. Sardônio, topázio, esmeralda. E onde ele era usado? No peito. O texto é explícito. Sobre o seu coração. Dos ombros para o coração. Da responsabilidade para o afeto. Precisamente. Se os ombros simbolizam a força para carregar o fardo, o coração simboliza o cuidado, a preocupação, o amor. Uau! O sacerdote não só tinha a responsabilidade pelo povo, ele o levava no coração diante de Deus. Era uma representação baseada na força e no afeto, as duas coisas juntas. E dentro dessa bolsa no peito, as fontes falam de dois objetos bem misteriosos, o Urim e o Tumim. O que a gente sabe sobre eles? Esses são um grande mistério. Parecem, sei lá, um dispositivo de comunicação divina. É uma boa analogia. A gente não sabe exatamente o que eram, se eram pedras, dados, mas a gente sabe a função. Eram usados para consultar a Deus e obter respostas diretas. Um sim ou não. Basicamente, em questões cruciais para a nação. A Bíblia Holman sugere que Urim pode significar luzes e Tumim, perfeições. Era a ferramenta para buscar a vontade de Deus, guardada ali, junto ao coração. A decisão de Deus, simbolicamente no coração do mediador. Que coisa. É um conjunto muito completo. Mas ainda tem mais. Por baixo de tudo isso, tinha o manto da estola, uma peça inteira azul. E o detalhe mais curioso, estava na barra. Assim, a barra do manto tinha um padrão alternado, romãs feitas de fios coloridos e pequenos sininhos de ouro. Uma romã, um sino, uma romã, um sino. Por toda a volta. As romãs eram um símbolo de fertilidade, de abundância. Mas os sinos tinham uma função muito prática e, francamente, um pouco assustadora. Assustadora como? O texto explica que o som dos sinos devia ser ouvido quando o sumo sacerdote entrasse no lugar santo e quando saísse. O som contínuo do tilintar era um sinal para o povo, que esperava do lado de fora, de que o sacerdote ainda estava vivo. Peraí. Sério, então o som era um teste de vida em tempo real? Se os sinos parassem de tocar? Exato. Significaria que algo deu terrivelmente errado, que o sacerdote entrou de forma inadequada, com algum pecado, e foi fulminado na presença de Deus. Meu Deus! O silêncio significaria que a mediação foi interrompida, que o representante deles estava morto. O som dos sinos era a garantia de que a intercessão continuava. Que tensão! Isso mostra o quão sério era se aproximar do sagrado. A roupa não era só simbólica, era uma questão de vida ou morte. Exato. E falando em seriedade, vamos para a cabeça. O sacerdote usava uma mitra, um tipo de turbante de linho, mas com um acessório muito chamativo na frente. Sim, uma lâmina de ouro puro, presa na testa por um cordão azul. E nessa lâmina estava gravada a frase mais direta e poderosa de todo o conjunto: Santidade ao Senhor. Uma declaração bem ousada para se usar na testa, à vista de todos. Qual era o propósito disso? O texto, de novo, é muito claro. Diz que Arão levaria sobre si a iniquidade das coisas sagradas que o povo oferecia. O que isso quer dizer na prática? Em outras palavras, as ofertas do povo eram imperfeitas, trazidas por pessoas imperfeitas. A santidade do sacerdote, simbolizada por essa inscrição, servia para purificar essas ofertas, para torná-las aceitáveis a Deus. Ah, entendi. É como se a dedicação total dele, estampada na testa, cobrisse as falhas do povo. Isso. Ele não só carregava o povo, mas também carregava a culpa das imperfeições do culto deles. A lâmina funcionava como um selo de aprovação. Entendi. E essa preocupação com a pureza ia até as camadas mais internas da roupa. Por baixo de tudo, tinha uma túnica
um cinto e, de forma bem específica, calções de linho. E tinha um motivo para isso, imagino. E bem direto, para cobrir a nudez e evitar a morte ao se aproximarem do altar. Que coisa. Até a roupa de baixo tinha uma função teológica, nada era deixado ao acaso, né? Nada. A ideia era que a santidade deveria ser total. Desde o que era visível para todos, como a lâmina na testa, até o que estava escondido, a preparação era completa. Ok. Então, juntando todas as peças, parece que esse uniforme sagrado operava em pelo menos duas frentes. Uhum. De um lado, tinha a função de representar o povo, de carregar a nação nos ombros e no coração, e do outro, uma função de santificação, de preparar e proteger o sacerdote para ele poder sequer sobreviver nesse encontro. É por aí. Exatamente por aí. Você tocou nos dois pilares que os estudiosos destacam. Eles chamam isso de representação e santidade. Certo. E tem um terceiro pilar que amarra tudo: a mediação. As vestes eram o que qualificava o sacerdote para ficar no meio do caminho, entre Deus e o povo. A ponte. Ele se torna a ponte. E as vestes são a própria estrutura dessa ponte. Sem a representação, ele estaria agindo sozinho. Sem a santidade, ele não poderia se aproximar de Deus. É uma teologia que se pode vestir. Uma declaração de propósito em cada peça. Recapitulando, o que mais me marcou foi essa imagem dupla de carregar o povo. Nos ombros, com a força da responsabilidade, e no coração, com o cuidado do afeto. É muito forte. E a atenção dos sinos de ouro, um som que significava vida e aceitação. E claro, aquela inscrição na testa, santidade ao Senhor, tipo um para-raios espiritual que absorvia as imperfeições do povo. Sem dúvida. E sabe, pensando em tudo isso, essa exploração nos deixa com uma reflexão interessante. Qual? As fontes descrevem um sistema visual simbólico extremamente elaborado para que um ser humano pudesse representar muitos outros diante do divino. Isso levanta uma questão, né, sobre como diferentes culturas e épocas pensam essa necessidade de mediação. Que tipo de vestes, sejam elas literais, como as de um padre ou de um monge, ou metafóricas, tipo um conhecimento específico, um comportamento, que tipo de vestes são consideradas necessárias hoje para que alguém possa falar ou agir em nome de uma comunidade perante aquilo que consideram sagrado?